Olá, amigos da Associação Espírita Fraternidade. É com muito carinho que eu vos convido a refletir comigo nesta tarde sobre a felicidade. Quando a Valéria entrou em contato comigo, eu estava com esse livro na minha frente. Felicidade em tempos de crise. Então ela me disse que o tema era livre e eu poderia escolher. Neste mesmo momento, eu decidi por essa obra que eu ainda não tinha lido, mas que mais do que nunca nós precisamos estar nesse momento mais fortes, mais esclarecidos. Então, é sobre ela que eu gostaria de refletir. Olhando o livro, dos capítulos que eu gostaria de refletir nesta tarde é sobre a ressonância do bem. É no capítulo 10. Esse capítulo começa com a seguinte pergunta. Um professor pergunta à sua aluna se ela é feliz. E ela não hesita e responde mais do que depressa. Sim, sou feliz. Então o professor fica intrigado e pergunta novamente: como você sabe que é feliz? Então ela responde: porque eu já fui infeliz. Amigos, todos nós já passamos por inúmeros momentos de dificuldade, por inúmeras crises. Desde a nossa chegada aqui na Terra, no nosso nascimento, nós somos confrontados com inúmeras dificuldades. Nós estamos quietinhos no ventre da nossa mãe, somos expulsos sem perguntar se nós queremos nascer naquele momento, não é mesmo? O médico nos bate no bumbum, é aquele clima frio e assim nós chegamos na Terra. Mas nós chegamos aqui sabendo. Lá na espiritualidade, antes de nós encarnarmos, nós já sabemos as provas que nós passaremos. Muitas vezes não sabemos exatamente como serão, mas sabemos o caminho que vamos percorrer. Se esse caminho será mais truculento, com mais pedregulho, se é uma estrada mais árida, a gente não sabe. Ou se vai ser uma estrada onde nós encontraremos um pouso, uma palavra amiga, mas nós sabemos que as dificuldades virão. Então, amigos, muitas vezes nós interpretamos erroneamente as crises. As crises são oportunidades valiosas. Através delas, nós temos a oportunidade de nos conhecermos. Vamos lembrar o exemplo do Mestre Jesus, que teve o seu tempo de reflexão, quando se retira ao deserto para que ele possa refletir. Nós, nos momentos de crise, nós devemos fazer a mesma coisa. Nos recolhermos para os nossos desertos, para dentro de nós. Nos perguntarmos o que eu posso tirar de proveito com essas lições. E nesse mesmo livro, o GR, ele nos traz o exemplo de uma mãe que perde o seu filho. E todas nós mulheres que perdemos um filho, nós sabemos que não existe dor maior e não importa a idade que nós perdemos esse filho, se foi no ventre, se foi criança ou se foi já na vida adulta. A dor é igual para todas e para os pais também, que muitas vezes sofrem calado para nos dar o apoio que nós, mãe, precisamos. Então, essa família, esse pai, essa mãe, eles fundam uma instituição de educação, de orientação para novos jovens, para que eles não percam as suas vidas nas noites, através das bebidas, da direção sem compromisso,
da direção violenta, que muitos jovens acabam se envolvendo em acidentes terríveis, que lhes ceifam a vida. Então, ele traz esse exemplo. E assim como esta dor, nós temos inúmeras outras, mas basta nós decidirmos com que queremos sintonizar. Nós queremos ficar nessa dor eternamente? Nós sabemos que a nossa estada aqui na Terra é curta. Nós sabemos que vamos passar pelas provas que precisamos. Quando nós chegamos aqui, nós já sabemos disso. Nós podemos não nos lembrar, mas ninguém passa por algo que não precisa. E Deus não nos dá fardo maior do que nós podemos suportar. Então, amigos, nós devemos nos lembrar que quando nós encarnamos, Deus nos deu uma família, nos deu amigos e nos deu os amigos espirituais. Por mais que nós nos sintamos sozinhos nos momentos de crise, nós não estamos sozinhos. Porque desde o nosso nascimento, o nosso anjo guardião, nossos espíritos protetores, a nossa família espiritual está a todo momento tentando nos direcionar. Mas para isso, eu preciso estar sintonizada. E esse capítulo que eu estou contando, essa história, é a ressonância com o bem. Então, amigos, nós precisamos, mesmo nos momentos de crise, mesmo diante daquela dor, que façamos o nosso luto pelas nossas tristezas, pelas nossas decepções, e vamos lembrar que a gente só se decepciona com quem a gente ama, não é mesmo? Então, se nós amamos aquela pessoa, vale a pena nós darmos a volta por cima, nós lembrarmos se esta pessoa ainda está conosco, se a dor é por esta pessoa ainda estar aqui e não ser como eu gostaria que ela fosse, eu devo me lembrar que elas não nos prometem perfeição, assim como nós somos imperfeitos. Nós devemos entender e permitir que o outro seja como ele consegue ser e não como nós queremos. Se nós pudéssemos perceber o tanto que nós magoamos os outros, nós veríamos que às vezes o que o outro nos faz é algo tão pequeno, mas que o nosso orgulho é tão grande que nos faz acreditar que é uma ferida enorme, incapaz de ser cicatrizada. Peço permissão para ler um trechinho do livro, onde o Gerry nos traz um convite sobre o tempo e a construção da felicidade, através de gestos simples do cotidiano. Primeiro, aproveitando horas para o exercício físico, buscando zelar pela saúde corporal, mas sem neurose. Faça uma caminhada, faça um alongamento, faça uma yoga, não para ter o corpo perfeito ou ser um atleta, mas para se sentir bem. Quando nós caminhamos, nós conseguimos colocar o pensamento em ordem, nós conseguimos refletir mais. Então, que a gente possa associar ao exercício que faz muito bem para o nosso corpo, este presente que nós recebemos para estarmos aqui. Depois ele nos diz assim: dedicar-se aos momentos de lazer, observando os quadros poéticos da natureza, sem, no entanto, nos determos em demasia no ócio. Então, amigos, olhe quando a gente acorda, olhe a beleza que é a vida. Nós acordamos no dia de hoje. Quantas pessoas não acordaram? Quantos pais não tiveram seus filhos do lado? Quantos filhos não tiveram seus pais, não é mesmo? Então, vamos ser felizes por esse motivo. Não importa se ontem deu tudo errado, não importa quem eu fui, o que eu fiz.
importa é que hoje eu ganhei um novo dia inteirinho de presente para mim fazer melhor. E que eu não perca o meu dia de hoje pensando nas desgraças e nas infelicidades do ontem. Que eu não fique remoendo o que me faz mal. Cada vez que vier esse pensamento, que eu troque. A gente sempre costuma dizer, né? Trocar o pensamento ruim por um pensamento bom. Se eu ainda não aprendi isso, então eu ligo uma música, eu faço uma oração, eu olho as minhas plantas. Vamos trocar a nossa atenção enquanto eu não aprendo a trocar o nosso pensamento, porque o pensamento é um pouquinho difícil. Se eu disser para você agora, não pense num elefante rosa, certamente você pensou, né? Então, amigos, vamos passo a passo, tentando mudar a nossa vibração, agradecendo primeiro por estar vivo, por ter as pessoas que nós temos do nosso lado. Seja quem for, se eu moro sozinho, eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo, eu tenho alguém. E se eu não tenho ninguém perto, se eu moro isolado, eu tenho Deus comigo sempre. Ele está dentro de mim. E junto com ele, ele manda uma legião de amigos espirituais. Ele manda, desde o nosso nascimento, ele designa um anjo guardião, alguém que vai nos acompanhar a vida inteira e que fica ali nos dando conselhos o tempo inteiro, e a gente não escuta muitas vezes porque a gente está numa vibração tão infeliz, de tanta tristeza, que a gente não consegue ver o lado bom da vida, a gente não consegue ver que Deus nos criou perfeito. Então, vamos pensar nisso. O que eu quero para mim? Como eu vou chegar nesse objetivo? Diante de tantos sofredores no mundo, dedique-se alguns instantes aos irmãos da caminhada, na expectativa de ser aquele amigo que ampara mais do que é amparado. Então, não existe nada melhor do que quando a gente está nesses momentos de crise, a gente deixar a nossa dorzinha ali do lado e ir lá dar o suporte para aquele que precisa mais. Porque nesse momento, nós nos esquecemos da nossa dor, nós nos envolvemos com o outro, nós nos sentimos bem por fazer o bem, sem esperar nada em troca. Não adianta nós sairmos da nossa casa para ir auxiliar o outro esperando que ele agradeça. Isso não é bom nem para nós e nem para o outro. Então, vamos continuar. Aproveita para escrever um ligeiro bilhete de encorajamento a alguém que transita pelo desespero. Você já pensou em escrever uma cartinha para alguém, um bilhete, deixar num ponto de ônibus, deixar no banco do ônibus que você pega? Deixe espalhada. Se você tem esse dom da escrita, ou se você tem um bom livro em casa que possa trazer uma mensagem, ou se você tem acesso à internet, tem inúmeros textos de Emmanuel, de Joana de Ângeles, ou deixe pelo menos uma frase. Isso te fará bem, te fará feliz, porque certamente você está ajudando outras pessoas. Por último, ele nos diz assim: costure retalhos para cobrir corpos carentes e pregue botões em algumas peças que será útil para alguém. Desenvolva ideias felizes para fazer o bem sem esperar retribuição. Então, ele nos diz para que a gente se ocupe, para que a gente possa mudar o nosso foco, sair daquela vibração negativa, de dor, que nos serve como um turbilhão, que não nos deixa sair dali, não nos deixa ver além. Então, é isso que nós devemos fazer.
O nosso planeta está passando por um momento muito delicado, mas também muito importante. É um momento de renascimento, é um momento de crescimento. Vamos aproveitar essa oportunidade e crescermos juntos. Então, nesta noite, eu convido vocês a muito mais do que pedir, olhar, fazer um recordatório de tudo que você pode agradecer. Você pode agradecer por estar vivo, você pode agradecer por ter uma casa, uma cama, alimento, você pode agradecer por ter uma família, ou simplesmente pela oportunidade de estar encarnado nesse tempo em que para você, mesmo diante das crises e do sofrimento, é um momento de evolução, porque o seu espírito está se depurando através das dores. Então, que pelo menos a gente lembre disso e agradeça. Amigos queridos, eu agradeço imensamente esse momento com todos e que nós possamos lembrar o que nos faz feliz e o que nós podemos fazer para buscar essa felicidade. A cada dia vamos nos lembrar. A primeira frase que nós devemos ter em mente é: hoje é um bom dia para ser feliz. E agora faça o seu planejamento, o que te fará feliz nesse dia, mas faça o seu planejamento, envolva você. Não espere que o outro te faça feliz, seja feliz e tudo ao seu redor vai melhorar. Vai estar mais belo, vai estar mais alegre, mais colorido. Eu desejo uma vida feliz e abençoada a todos. Um beijo no coração de cada um.